Então, gente, vamos lá. Agora já vamos para a parte prática / teórica, né? Que é o quê? Com as fontes baixadas, vocês entenderam como é que é, etc. A gente já vai começar com as regras. Por quê? Todo editor deve seguir essas regras, sem objeção alguma, sem nenhum tipo de distinção. Foda-se. Enfim, todos têm que seguir essa regra. Bom, dentro da edição da Fleur, a gente é composto por essas regras aqui. Primeiramente, fontes padrões, que eu acabei de explicar. Vou explicar depois a padronização de tamanho da fonte, formatação de texto e centralização, ok? Todo editor deve seguir isso. Já passamos pelo primeiro passo, padronização do tamanho da fonte. Eu acho muito mais fácil explicar na prática, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou simplesmente explicar para vocês aqui, etc., porque vai ser muito complexo, ok? Então, já vamos colocar na prática, eu já vou editando os balões e conforme eu vou fazendo erros e formas erradas e formas certas, ok? Beleza, então vamos lá. Seguindo aqui, a gente já baixou, como eu falei, no teste, vocês sempre vão ter que fazer o quê? Editar 5 primeiras imagens, dependente do teste, seja DevonTop, Guiding, Blood, Profiles e qualquer outro tipo de obra que for. Bom, eu vou começar com DevonTop, beleza? Já baixamos a primeira imagem, já tá ali. Então, a gente já pode vir aqui, ó, selecionar todas de uma vez, perdão. E baixar todas de uma vez, que fica bem mais fácil. Daí, como eu falei, nesta obra DevonTop se usa a fonte Pecos Bold, então a gente não vai usar aquela manga master. Na tradução, dá um clique aqui. Olha uma coisa, eu não sei se no PDF de vocês vai dar para fazer isso abrindo diretamente no Drive, dá um clique aqui, ó. Esse aqui é a tradução. Tradução é a revisão. Sempre que tiver o comentário Fleurblanche ou de baixo aqui, vocês têm que copiar. Pelo menos no meu, eu cliquei aqui, eu consigo copiar a fala. Eu não sei se no de vocês vai dar, mas caso não dê para fazer isso, 3 pontinhos, enviar cópia, Acrobat. Por isso eu falei para vocês estarem baixando o Acrobat. Vai exportar o arquivo para cá. Uai, calma aí, eu consegui abrir ele sem problema. Um momento, gente. Pronto, era só um errinho de exportação mesmo, gente. Se der isso, é só tentar exportar de novo. Acabei de fazer isso. Pronto. Aqui, o bom do... Ok, não, vocês não precisam digitar nada. Só vocês virem aqui, ó. Copiar texto, tá vendo? Copiou o texto aqui. Novamente, o próximo balão. Copiou o texto. É muito mais fácil por isso. Então, vem aqui no Acrobat e deixa ele aberto, ok? Vocês vão intercalando. Beleza. Então, vamos lá. Voltando aqui pro projeto, vou pausar aqui rapidão. Voltei. Já abriu aqui, como eu falei, né? Certo? Então, a gente apaga esse aqui, porque a gente não vai precisar utilizar isso aqui. Um xizinho, pronto. Aí, agora a gente vai mover esse aqui pra cá. Bom, vamos lá. O ou, a gente vai deixar aqui. Eu já vou fazer o quê? Já vou começar a colocar a prática da segundo ponto. Tamanho de fonte. Primeiramente, vocês precisam entender o quê? A composição de toda essa página, aqui tem quantos balões? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 balões. Nesses 6 balões, o zoom que eu falei que vocês vão manusear para deixar de acordo com o tamanho da fonte, ele tem que ser parecido, visualmente, principalmente, o tamanho das fontes, tá bom? Vou mostrar isso na prática, porque agora, meio que na teórica, pode ficar um pouco confuso. Mas, basicamente, de uma forma mais simples, todos os tamanhos, tanto dessa página, desses 6 balões da primeira página, quanto das outras 17 páginas, ou do capítulo que você for editar, tem que ser parecido, porque aqui pra gente não vai dar pra diferenciar tão fácil das páginas. Só que pra quem for ler no site, vai estar tudo colado uma na outra, então vai ser muito mais fácil identificar lá. Então, vamos lá. Entendam um ponto importante sobre a padronização do tamanho de texto. Independente do balão, seja um balão gigante, seja um balão pequeno, mediano, vocês nunca vão deixar a fonte pequena demais, onde sobre o espaço aqui dentro do balão muito grande, a parte branca, ou, tá vendo que eu tô aqui no zoom, ou fazer isso aqui. É inaceitável e errado. Não façam isso, ok? Então, deu para entender como é que é o princípio básico
da padronização do tamanho de fonte. Então, anotem aí num caderninho, não sei aonde, num docs, mas anotem ou façam um desenho. É proibido, no tamanho de fonte, deixar pequeno demais, grande demais, tem que fazer o quê? No meio termo. Mas o meio termo não é isso aqui. Porque, olhem agora, se eu deixo isso aqui, que tá no meio termo desse balão, eu vou copiar, vou vir aqui no teclado, vou selecionar o texto que eu vou apagar, né? Porque isso não é esse texto. Dá um clique aqui, colar. Ah, não, perdão, gente, não é esse aqui. Eu errei, peraí. Eu errei o texto, perdão. Ó, viu o que eu já fiz? Calma aí. Não. Um momento, deixa eu voltar aqui, pronto. Venho no teclado, seleciono todo o texto, ok. E agora, vocês podem observar que tá com o mesmo zoom, fonte, formato, zoom 76, zoom 76. Então, não tá certo, entendeu? Mesmo se eu diminuir um pouco, vai estar errado ainda, vai estar muito grande. Então, não adianta deixar isso aqui assim. É o quê? Diminuir isso aqui. Pega aqui, ó. Diminui um pouco. Eu vou deixar o zoom mais ou menos no 40 e pouco, porque é uma fala muito curta. Então, aqui a gente sabe que o zoom tá o quê? No 36. Se eu vim aqui e deixar o zoom no 36 também, 36, ok. Tá uma fonte mais ou menos, tá bom. Aqui tá um meio termo, vocês podem observar que não tá tão pequeno e nem tão grande. Então, a gente vai deixar mais ou menos no 36. Pode ser também no 37, no 39 está muito grande. Então, aqui. Beleza, tamanho de fonte mais ou menos ok. Então, só que tem um porém. Agora, eu já vou explicar com relação à formatação de texto, ok? O que é a formatação de texto? Regra básica. A gente conta a linha pela a quantidade de linha com questão a quantidade horizontal. Aqui, horizontal, a gente tem 1, 2, 3 linhas, certo? O balão que tiver 3 linhas, a primeira linha não pode ser do mesmo tamanho que a segunda. Por quê? Observem aqui. Eu vou tentar fazer aqui, por exemplo. Perdão. Vocês podem observar que... Oxe. Ah, é aqui. Meu Deus, tô confundindo. Vocês podem observar o que essas duas estão do mesmo tamanho. A terceira tá menor. Então, é completamente errado. Por quê? A maiorzinha tem que ser essa segunda, tá bom? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Eu vou dar um X aqui, vou clicar no texto, vou aumentar um pouco aqui. E o que eu vou fazer? Deixar assim, pode, por exemplo? Não, porque quando um texto tiver 2 linhas, como eu falei, a gente conta pelo horizontal, o texto tem 1, 2 linhas. A primeira linha, que é essa aqui, você fez isso, não pode ser do mesmo tamanho que a segunda, então, ou você faz isso aqui. Pronto. Aí sim. A gente sabe que o tamanho tá ok, beleza, então a gente só vamos tentar centralizar um pouco melhor, por isso que eu falei que a posição diminui um pouco do passo. Vocês podem editar assim, caso os testes sejam ainda devem on top, tá? Sempre tento fazer o quê? Agora eu já tô entrando na centralização. Manter o máximo possível, ó. Um pouco mais pra cá, tá bom. Centralizado, ok? Pronto. Daí, o que acontece? A câmera, por exemplo, se eu for diminuir demais, já sabemos que não vai estar o quê? Vai estar muito pequeno. Posso aumentar um pouquinho esse aqui? Pode sim. Vamos colocar no 39 para ficar mais coerente. Ok. Esse aqui tá agora no zoom, deixa eu ver, 31. Vamos tentar colocar no 39 também? O 39 também não é tão ruim, só que a gente tem que pensar o quê? Como eu falei, o padrão tem que ser parecido esses dois também com os outros, entendeu? Então, eu acho que o 39 ficou um pouco grande. Eu vou voltar pro 36, ok? Que eu achei um tamanho bom. Por quê? Não ficou tão pequeno, a zona branca não ficou tão grande, mas também não ficou colado. Isso aqui, ó, a partir do momento que tiver isso aqui colado demais no contorno, tá errado, tá, gente? Então, a gente dá um back aqui. Vocês podem fazer desse jeito, copia, já vai tudo com a configuração. Agora vem aqui, ó. Copiar texto. Seleciona todo, pronto. Aqui já foi a formatação correta. Essa aqui é a formatação única que é certa aqui, tá bom? E a gente vê o quê? A fonte já ficou bem certinho, não precisou diminuir, não precisou aumentar. Errado, 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 certo. Entendeu? Esse é o meio termo que eu falo. Posição, diminui um pouco o passo, pronto. Daí agora a gente vai entrar numa questão, peraí, aumenta um pouco mais para cima. A questão da centralização.
vocês podem observar aqui o quê? Com relação ao tamanho de fonte, sempre que vocês finalizarem a edição de uma coisa, de um capítulo, vocês tirem aqui e olhem de longe, do zoom, para ver se todos estão parecidos, ok? O que é uma coisa diferenciada? Que vai estar errado. Isso aqui, por exemplo. Vocês estão vendo algum padrão parecido entre a ligação dos balões? Tipo, o primeiro, o segundo e o terceiro? Não tem, porque não tá certo. O primeiro tá grande, o segundo tá grande, o terceiro tá extremamente pequeno. Então, não há um padrão ali. Olha o zoom. Formato 28, 28, 41 e 90. Então, tá com uma coisa, tá um carnaval que eu falo, né? Tá completamente errado. Então, agora já tá mais parecido. É essa a questão do padrão, gente, padronizar, ok? A centralização, ela é simples. Vocês podem observar que imagine como se tivesse basicamente uma cruz. Aqui e aqui. E minha cruz tá bem a capenga. E sua fonte, ela tem que ficar mais ou menos aqui, ó. No meio. Ela não pode ficar tão para cima, nem tão para baixo. Nem tão para esquerda ou para direita. Entendeu? Então, aqui é a mesma coisa. Eu tô aqui. Imagina a cruz. Tá bem centralizado no meio do balão. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado para quando vocês não forem editar, fazer isso aqui. Tá vendo que o espaço dessa parte superior tá muito maior comparado aqui? Cuidado para não fazer isso aqui ou isso aqui. Olha o espaço enorme que tá aqui embaixo. Não é uma coisa centralizada, tá bom? Então, o que ajuda vocês também a conseguir deixar certinho é a posição, que vai aos poucos, tá bom? Que ela só move um pouquinho, então vai ajudar a centralizar bem certinho. Novamente, o mesmo espaço tem que ter na lateral da direita, tem que ter na esquerda e na vertical em cima e embaixo. É o mesmo espaço em branco que tem que ficar, ok? Bom, uma coisa importante também, eu já vou continuar nesse balão aqui, copia texto, aqui, tem que copiar primeiro esse aqui, né? E depois vem aqui no PDF copiar texto. Aí vem aqui, pronto. É correto, por exemplo, deixar essa formatação aqui? Não. Primeiramente, por quê? Vamos lá. Seguindo a lógica, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta, quinta. Se o balão tivesse 5 linhas, uma, duas, três, quatro, 5, certo? A maiorzinha teria que ser essa aqui. Então, pensa na lógica o seguinte. Grande, diminui essas duas iguais e diminui essas duas iguais, ok? Deu para entender, basicamente, o que eu quero dizer? Então, aqui tá errado por quê? Se o balão for 5 linhas, a primeira tá muito curta comparada à segunda linha, ou especialmente, e o especialmente tá maior que a terceira, que eu falei que deveria ser central. Mas nesse caso aqui, a gente dá uma coisinha aqui, deixar assim também errado. Se o balão tiver 4 linhas, quais que são a central da central? É essa aqui para você e melhor você ficar. Então, a primeira tá maior que a segunda, então tá completamente errado. O que ele vai ter que fazer? Separar as sílabas. Especialmente. Aí aqui, o ficar, como eu falei, que se o balão tiver 4 linhas, é o ideal. Aqui tá certo, gente. Eu vou diminuir um pouquinho, porque se eu ficar assim, por exemplo, a gente pode observar que tá o quê? Muito colado, tá ocupando todo o balão. E é o que eu falei, nunca façam isso, nunca. Diminui um pouquinho e já melhorou. Vou centralizar um pouquinho para cima, tá bom. Daí, vocês podem observar o quê? O que é o segredo da formatação? Imagine, visualmente falando, como se fosse aqui e segue isso aqui. Maiorzinho, diminui. Entendeu o que eu quero dizer? Esse é o segredo da formatação de texto, gente. É o quê? As centrais sendo um pouco maiorzinha e diminuindo consecutivamente. Entendeu? Imagina como se fosse um joguinho de separação, por exemplo. Agora a gente vai vir aqui, ó. É aqui, tá vendo em todos os exemplos que eu tô mostrando? Por exemplo, quando o balão tem 3 linhas, só a segunda é um pouquinho maior. E a primeira e a última tem que ser mais ou menos do mesmo tamanho, ok? Por exemplo, vocês podem observar que todos os exemplos, nenhum desses aqui, eu deixei a primeira linha, por exemplo, supomos que seja o seguinte. Eu não deixei nenhum exemplo, por exemplo, vamos seguir aqui, ó. A gente tem aqui um balão, certo? Certo. Aí aqui tá as linhas. Você pode observar, se o balão tiver, por exemplo, 5 linhas, vamos fazer com 5 linhas, como se fosse,
ok? 5 linhas. Eu nunca deixo assim, a primeira isso aqui, a segunda isso aqui, a terceira isso aqui, a quarta isso aqui e a quinta isso aqui. Isso visualmente. Por quê? É errado. Primeiro, que a segunda e a quarta linha não podem ser do mesmo tamanho que a terceira, lembra? Imagina como se fosse uma divisão entre o jogo de cima e o jogo de baixo. Um aqui, um para baixo. Um para cima, um para baixo. E sobrou o meio. Se o balão tem 5 linhas, então essa terceira tem que ser a maiorzinha, tá bom? Agora, se o balão, por exemplo, tiver 6 linhas, aqui a primeira, perdão. Tá aqui a primeira, aí eu deixo mais ou menos a segunda assim. É que é muito difícil fazer assim com o dedo. A segunda um pouco maior. Gente, tá tudo capenga. A segunda um pouco maior. A terceira aqui, um pouquinho maior também, pode ser, por exemplo, entendeu? A quarta do mesmo tamanho que a segunda, no caso a quinta, e a sexta do mesmo tamanho que a primeira, entendeu? Seria mais ou menos esse estilo. Eu vou ter que pausar aqui rapidão, um momento. Não me chama, eu tô fazendo gravação, peraí. Oh, shit. Eu vou ter que editar, eu achei que não tava aparecendo. Enfim, gente, perdão. Vocês deu pra entender, então, o que eu quero dizer, né? Certo? Que é basicamente como se fosse uma divisão. A primeira linha tá do mesmo tamanho. Aqui, a última tá um pouquinho menor, mas isso pode acontecer, tá? Só que nunca deixem a primeira menor que a última, tá? Sempre tenta deixar a primeira mais ou menos o tamanho da última, a segunda do mesmo tamanho que a quinta, e a terceira, a quarta e aqui a terceira podem ser do mesmo tamanho ou a terceira um pouquinho maior. Quando o balão tiver 5 linhas, vocês podem observar que o quê? Nesse caso, como esse balão ele é bem mais largo, não dá para deixar tudo curto as formatações. Eu vou depois fazer um vídeo específico de formatação. Esse aqui já deu muito longo, já ficou bem grande, mas é bom que vocês tenham entendido esses pontos, ok? Porque aí, eu explicando as nossas regras, já expliquei todas as regras. Agora a gente vai mesmo para edição, entendeu? Tipo, já editando várias páginas e mostrando formas corretas e formas erradas. O importante é que enquanto eu mostre as próximas edições, vocês já estão em mente. Nossa, e realmente, aqui, ó, ela fez do jeito que ela falou. Primeiro é que não, eu tenho que fazer mais ou menos dessa forma. Deu para entender? Então, é basicamente isso que eu queria que você entendesse, principalmente de formatação de texto, ok? Então, vou pausar aqui. E o próximo eu já vou também pegar outras páginas de outras obras para estar editando.